1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10 ao versículo de número 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanos. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Muito bem, irmãos, os meninos estão tentando colocar ali essa mensagem, mas eu quero, já está ali, com o tema, por que não vivemos em comunhão? Esse seria o tema. E a gente quer pensar um pouco sobre a nossa vida comum da igreja. Porque a gente tem vivido esses momentos, e isso se acirrou um pouco durante a pandemia, de uma forma um pouco mais isolada dos irmãos. A nossa tendência ao individualismo é uma tendência do mundo de hoje. O mundo caminha cada vez mais para se isolar. As pessoas se isolarem umas das outras. Mas o caminho da igreja é um caminho inverso. E a igreja de Corinto é uma igreja que nos serve muito de referência para o momento que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque é uma das igrejas mais problemáticas das igrejas organizadas pelo apóstolo Paulo. Foi uma das igrejas mais problemáticas, né, que ele teve que tratar. A gente vai ver que era a igreja que possuía o maior número de dons espirituais. E a gente sabe que o dom espiritual é para a edificação da igreja. Portanto, quanto maior o número de dons, maior o problema na igreja. Então, era uma igreja muito problemática. E diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, que a igreja em Corinto tinha praticamente todos os dons que o Espírito Santo distribui aos santos da igreja, né? Então vejam, logo que ele começa a falar na sua carta aos Coríntios, ele trata logo do primeiro assunto, que é a divisão que estava havendo ali na igreja, a quebra de comunhão que estava havendo ali na igreja. Então vejam ali nos versículos 10 e 11 de 1 Coríntios, que ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelas casas de Cloe que há contendas entre vós. Ou seja, na verdade, a igreja em Corinto era uma igreja que estava doente, que precisava ser tratada. E ela estava doente exatamente porque houve uma quebra da comunhão da igreja. E a gente sabe que a comunhão na igreja é um dos princípios fundamentais da igreja de Cristo. Que ela, quando começa ali em Atos capítulo 2, que ela é organizada, ela segue um padrão que foi o padrão organizado por Cristo, direcionado por Cristo. E a gente então vai ver ali em Atos capítulo 2, se vocês abrirem, eu sei que vocês já sabem esse texto de cor, mas é bom a gente rever.
versículos 42 e 46. Diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então a comunhão, ela verdadeiramente é um princípio da igreja de Cristo. É um princípio da igreja de Cristo. Então, no versículo 46, diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam de pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, havia esse relacionamento, essa intimidade, essa vivência comum ali no corpo da igreja. A gente precisa entender um pouco essa questão da comunhão. Eu coloquei aí aquele versículo que nós lemos, aí tem aí o padrão, né, que identifica, Atos capítulo 42, 46, que nós lemos, tá? E a gente então precisa definir um pouco o que é comunhão. Eu não sei como é que vocês entendem comunhão, mas a comunhão é isso aí, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, sintonia de sentimentos, de pensamento e na forma de agir. Olha aí, o que é que identifica uma comunhão na igreja? É o mesmo sentimento, por isso é que Paulo vai dizer se alegrar com os que se alegram, né, e chorar com os que choram. Portanto, o mesmo sentimento na igreja, é o mesmo pensar, porque o pensamento do crente sempre são aqueles pensamentos que vêm do alto, portanto, vindos de Deus, seguindo aí a mesma visão da palavra de Deus, e o mesmo agir, que é em obediência à vontade de Deus. Então vejam, na igreja, né, Paulo vai dizer exatamente isso na igreja de Corinto. Paulo, ele vai falar, vejam aí, agora voltando na 1 Coríntios, mas eu nunca fui bom de espada para o ar. Em 1 Coríntios, ele vai dizer exatamente isso que estava faltando. Vejam: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a igreja não tinha comunhão. Por quê? Porque não tinha sintonia de sentimentos, não tinha sintonia de pensamento, não tinha sintonia na forma de agir. Estava quebrada a comunhão. E principalmente, porque uns estavam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e assim por diante, e portanto quebrando ali a comunhão da igreja. Então a gente entende, irmãos, que para que haja comunhão é necessário haver relacionamento. Quando nós estamos vivendo afastados dos irmãos, cada um na sua casa, mesmo acompanhando os cultos pela internet, na verdade nós não estamos vivendo em comunhão na igreja. Por quê? Porque a comunhão exige relacionamento pessoal, né? Porque ali nesse relacionamento pessoal é que se desenvolve intimidade. É no relacionamento pessoal que se desenvolve amizade, amor. É quando se quebram as barreiras que dificultam o relacionamento entre as pessoas. Porque muitas vezes, quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós apenas nos relacionamos vamos dizer assim, aparentemente estamos nos relacionando bem com as pessoas. Nós estamos superficialmente nos relacionando com as pessoas. Mas a comunhão faz com que essas barreiras superficiais sejam quebradas. E a gente passa a viver em intimidade, em transparência com os irmãos. Daí é que se forma a comunhão. E é isso que está ali escrito em Atos capítulo 2, versículo 46. Quando eles partiam o pão de casa em casa, quando eles viviam se visitando, se relacionando uns com os outros, porque isso, na verdade, é que forma o verdadeiro corpo de Cristo, unidos em amor ali
da igreja, né? Então, para haver comunhão, é necessário que haja relacionamento íntimo, pessoal, físico. Essa distância, nós da igreja, do corpo de Cristo, de estarmos longe desse local onde nós nos reunimos, isto é muito prejudicial. Isso indica uma igreja doente que precisa ser tratada. É claro que existem aí várias formas de você fazer com que essa comunhão ela possa ser reconduzida na igreja. Vários tipos de movimentos, de eventos que podem se realizar na igreja. Mas isso tem que ser do coração, é algo natural. As pessoas aqui viviam de casa em casa, se relacionando. Nós precisamos então ter no coração essa motivação pessoal de estarmos juntos com os irmãos. Isso aí é que é verdadeiramente comunhão. Então vejam, existem vários, então nós precisamos voltar a frequentar a igreja. Não é na casa, não são nas casas que nós vamos desenvolver esse princípio básico e fundamental da igreja, não. Não é acompanhando os cultos, nós estamos aí transmitindo o culto pelo Facebook. Algumas pessoas já devem estar acompanhando, mas não é dessa forma que a gente vive como igreja. E aí vocês podem dizer, mas não existe na Bíblia algum texto que manda que a gente frequente o local onde nós realizamos o culto? Irmãos, olha, existem inúmeros textos. Se nós formos colocar todos aqui, nós vamos terminar a mensagem só nesse ponto. Eu vou colocar alguns, só para vocês terem uma ideia de como a Bíblia toda fala da necessidade de nós estarmos aqui na casa de oração, reunidos como igreja para adorar o Senhor. Esse aí, por exemplo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. E a buscarei o quê? Que eu possa o quê, irmãos? O que está escrito aí? Morar aonde? Na casa, ou seja, estar todos os dias presentes na casa do Senhor, para adorar a Deus. Ele não está dizendo assim, eu vou adorar na minha casa, né? Eu vou adorar no meu quarto, não, eu vou adorar com a minha família aqui. Não, ele está dizendo, eu quero estar na casa do Senhor. E entendam que é essa casa aqui, casa de oração. É claro que nós somos templo do Senhor, mas aqui ele está falando, se referindo ao local da reunião pública, de pessoas que se reúnem para adorar o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz, não deixemos de quê? Estou ouvindo não, irmãos? Como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de quê? Congregar-nos, de unir-nos, estarmos juntos na casa do Senhor. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram que vamos à casa do Senhor, né? Tem muita gente que chora. Hoje é dia, né? Abacuque 2:20 diz o quê? Pessoal, vamos ler, né? Pelo menos participar. É coisa boa, né? Ser participante. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Entre aspas. Aqui vocês não são ouvintes. Não são assistentes. Aqui vocês são participantes do culto. Tá certo? Então vamos lá? Mas é claro que no Antigo Testamento, falando do templo local da adoração. Mas aqui a igreja é uma casa de oração também, local de adoração, onde a igreja toda se reúne.
É o único local onde nós podemos congregar toda a igreja e ter comunhão para adorar o Senhor. Tá? E aí você pergunta, mas de onde foi que surgiu essa ideia de nós nos dirigirmos a um local para adorar o Senhor? Não foi do homem, não. Não é invenção de homens. Nada do que se faz no campo espiritual é invenção de homem, vem de Deus. E aí em Êxodo, capítulo 25, capítulo 25, versículo 8, diz, e me farão o quê? Quem está mandando isso aí? Deus, tá certo? Deus está mandando. Então nós nos dirigimos ao santuário, nós nos dirigimos à igreja, tá certo? Para adorar o Senhor. Vocês podem dizer, mas isso aí foi no Antigo Testamento. Foi. E realmente, né, o templo, no Novo Testamento vai dizer, Deus é Espírito e devemos adorar em Espírito e em verdade. Mas eu volto a dizer que nós somos uma igreja que nos reunimos em uma assembleia dos santos para adorar a Deus. E onde nós nos reunimos? No meio da rua? Não. A gente tem um local onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Esse é o local, né, da comunhão, né, do zelo, do cuidado com cada um. Tá certo? E aí, dentro desse contexto, o que é que a palavra de Deus nos ensina aqui em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 10 ao versículo de número 17. O que é que Paulo ensina para que nós possamos viver em comunhão? Porque quando a gente se junta com as pessoas, né, quando duas pessoas estão juntas, a coisa mais fácil que tem é um brigar com o outro, né? Nem viverem unidos, não. Quanto mais próximos, mais fácil você encontra alguma forma, algum jeito de brigar com o outro. Né? Então você pode dizer assim, quanto mais longe, melhor. Para algumas pessoas mas na igreja não. Porque onde tem dissensão na igreja, significa que o diabo está no meio. Porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de comunhão. Então nós precisamos aprender a caminhar juntos. E Paulo então nos dá algumas dicas para isso. Tá? E a primeira dica que ele nos dá é que a gente tem que olhar para a cruz de Cristo. Ele diz que a mensagem principal da igreja é a cruz de Cristo. A mensagem principal do Evangelho é a cruz de Cristo. Por quê? Vejam, porque é onde na cruz é que a gente enxerga uma palavra chamada amor, que a gente prega muito no Evangelho. E não existe comunhão se não existir amor. Quando a gente olha para a cruz, é que a gente percebe que Jesus, ele amou tanto o mundo, que ele deu a vida por nós. É lá na cruz que se concretiza o amor de Deus por nós. E é na cruz que a gente aprende a viver em comunhão com os irmãos. Por quê? Porque Jesus não precisava morrer a nossa morte, ou precisava? Jesus não precisava sofrer a nossa dor. E ele morreu a nossa morte, e ele sofreu a nossa dor. E ele foi para a cruz ali, exatamente para demonstrar esse amor por nós. Então a mensagem da cruz é uma mensagem de amor, que nós precisamos olhar para a cruz e a gente perceber que a gente tem que viver em amor uns com os outros. Ali em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo vai dizer, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós o quê? Pecadores. Então a gente convive com as pessoas, todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem suas dificuldades, e a gente então não quer se relacionar com as pessoas porque eles têm seus defeitos e têm suas dificuldades de relacionamento. E nós isolamos muitas vezes. Mas Deus, sem exigir nada por nós, ainda sendo pecadores, ele foi ali para a cruz e ele provou o seu amor naquele momento ali em que ele entregou sua vida por nós. Então ali na cruz
Jesus demonstra um dos atos mais sublimes no momento da sua morte. Sabe qual foi? Ele perdoou todas aquelas pessoas que o condenaram, que fizeram sofrer, que fizeram ele passar por aquele momento da paixão, né, do sofrimento antes da crucificação. Então, ele disse: Senhor, eles não sabem o que fazem, né? E então ele ali perdoou todos os que o condenaram e que o crucificaram, né? Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, certo? Isso é uma prova sublime do amor de Deus por nós. Então vejam, nós devemos amar. Para vivermos em comunhão, nós devemos amar uns aos outros. E a gente deve amar não em palavras. Aquela célebre palavra hipócrita, muitas vezes, e falsa, que muitas vezes nós dizemos para os outros: eu lhe amo, não é? E bate no ombro, né? Aquele tapinha no ombro, nas costas, não é? Eu lhe amo, não é certo? Aquilo é hipocrisia, irmãos, porque aquilo é só da boca para fora. O amor é o ato, amor é a ação, amor é agir em benefício do outro, no cuidado com o outro. Tá? Ali em 1 João capítulo 3, versículo 18, João escrevendo diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de quê? E de verdade. Nós temos que amar, não é falando que se ama. Porque Deus não apenas disse que nos amou, que ama a gente, mas Deus provou o seu amor por nós ali na cruz, quando Ele foi dar a sua vida por nós. Então nós devemos viver em amor, mas nós devemos tomar atitudes nesse sentido, para demonstrar que nós podemos viver em comunhão e em intimidade com os outros, demonstrando esse amor uns pelos outros. E aí é que nós precisamos realizar alguns sacrifícios, porque a cruz foi um sacrifício que Jesus fez por nós. Sem sacrifício, não tem como nós vivermos juntos. Abrir mão, muitas vezes, dos nossos interesses pessoais, abrir mão dos nossos desejos e vontades, não é? Abrir mão do nosso ego, que muitas vezes é muito desenvolvido. E nós, então, para vivermos em comunhão, irmãos, nós precisamos também passar por essa fase do que nós chamamos de sacrifício, do esforço. Em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 27, diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós precisamos renunciar de muitas coisas. Nós temos que carregar a nossa cruz, nossas dificuldades, nossas lutas, renunciar a elas, para que nós possamos viver juntos. Para que a comunhão não seja quebrada, é necessário renunciar a si mesmo, muitas vezes. Tomar a cruz, renunciar aos sonhos e projetos, muitas vezes, para se manter unido e em comunhão, de forma a oferecer um sacrifício agradável a Deus. Viver em comunhão, irmãos, é um sacrifício que agrada a Deus. Toda comunhão, toda adoração a Deus, ela exige sacrifício. Não existe adoração sem sacrifício. Se você vem para a igreja e não deixou nada, não teve um esforço para vir à igreja, você não fez nada. Sabia disso? Lá em 2 Samuel capítulo 24, 18 a 25. Interessante isso, irmãos, porque muitas vezes no domingo pela manhã, por exemplo, nós estamos aqui com a casa cheia, né, de bancos vazios. Estamos com a casa cheia de bancos vazios. Por quê? Porque algumas pessoas querem ficar em casa dormindo, descansando no domingo pela manhã. Alguns querem ficar conversando com os amigos, outros querem jogar bola, outros querem ir para a praia, outros querem ficar assistindo televisão, não é? E muitas vezes, quando a gente vem para o domingo de manhã, vocês que estão aqui deixaram de fazer alguma coisa, eu tenho certeza. Vocês tinham alguma atividade hoje pela manhã, talvez fazer até o almoço em casa, não sei, não é?
mas deixaram de fazer alguma coisa, fizeram um sacrifício para estar aqui. Então esse sacrifício que vocês estão fazendo aqui é um sacrifício que agrada a Deus. Ali em 2 Samuel, capítulo 24, como eu falei, versículo 18 a 25, é aquela história que Davi tinha que sacrificar a Deus e oferecer de graça para ele. E ele vai dizer, de graça não. Olha aqui. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer de ti. Porém o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe em nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Não oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe nada. Ele tinha tudo. O desejo no coração de quem ofereceu é de que ele fizesse o melhor para Deus. Toma aqui, tem tudo para você oferecer um bom culto a Deus. Mas Davi disse, não, porque aquilo que não me custa nada não será agradável ao Senhor. Então, tudo aquilo que nós fazemos a Deus vai nos custar alguma coisa. No mínimo vai nos custar, sabe o quê? A gente renunciar a si mesmo. É o mínimo, renunciar a si mesmo. Para vivermos em comunhão, irmãos, nós precisamos realizar um sacrifício. Portanto, a Bíblia toda a Bíblia, ela exorta a todos para viverem em comunhão na igreja. E diz ali Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 18, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Eu quero dizer, não é na casa de vocês, não é acompanhando os cultos pela internet, mas é em relacionamento pessoal e íntimo com todos os membros e congregados da igreja, que nós vamos desenvolver uma comunhão agradável ao Senhor. Uma comunhão onde a igreja pode realmente viver unidas em oração. Por isso é que o salmista diz como é bom e agradável viverem unidos, irmãos, não é Salmo 133. A outra coisa que Paulo nos ensina aqui é que na igreja, irmãos, só Cristo é que deve ser glorificado. É interessante isso. Sabe por quê? Que é uma tendência muito grande na igreja de se valorizar mais umas pessoas do que outras. Mais umas pessoas do que outras. É aquelas pessoas que se destacam mais. Isso é muito comum na igreja. Tem pessoas que são proativas, são aquelas que são meio elétricas, gostam de fazer as coisas e tal, estão fazendo, realizando e se destacam mais do que os outros. Aquelas pessoas, de um modo geral, a igreja passa a olhar de uma forma diferente. Passa a olhar de uma forma em que ela está acima das outras pessoas, como se ela estivesse acima das outras pessoas, né? E isso cria um fã-clube, né? Um fã-clube de adeptos, um fã-clube de seguidores. É por isso que Paulo vai dizer aqui, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Exatamente por isso. Porque as pessoas começam a se inclinar mais para uns do que para os outros.
E isso é comum. Mas eu quero dizer para vocês que na igreja, por mais que alguém possa estar se destacando naquilo que ele faz, ela está fazendo para o Senhor. Ela não está fazendo para ela mesma. Ela não está fazendo para ela servir de ídolo na igreja, para criar um fã-clube na igreja. Por quê? Porque a única pessoa na igreja que deve ser exaltada, a única pessoa que deve ser glorificada na igreja é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é o pastor da igreja, não é líder de ministérios, seja ele qual for, né? Não é alguém que está, né, vamos dizer assim, o garoto do momento, né? Menino propaganda do momento da igreja, né? Nada disso. O único que deve ser exaltado, o único que deve ser glorificado na igreja é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando acontecem coisas diferentes disso, isso é ruim para a igreja. A quebra da comunhão ali na igreja em Corinto estava acontecendo exatamente por causa disso, por causa do fã-clube, né, das pessoas que ali se destacavam para uns e outros para outros. Quando formam então grupos em detrimento do coletivo, na medida que os outros são excluídos da intimidade do todo, significa dizer que a igreja está doente e ela precisa de cura espiritual. Então é necessário que se entenda que, embora todos trabalhem, e alguns até mais que outros, mas toda a glória é de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então nós somos simplesmente, irmãos, cooperadores de Cristo. Ou seja, nós operamos com Cristo. Cooperadores, nós operamos com Cristo. Então Cristo, na verdade, é quem deve levar toda a honra e toda a glória por aquilo que se faz na igreja. E por último, para uma igreja viver em comunhão, segundo Paulo aqui em 1 Coríntios, as pessoas devem ser tratadas, cada uma, de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. Eu acho interessante que pessoas que estão novas na fé, elas já são colocadas na igreja em atividades que muitas vezes exigem uma certa maturidade espiritual. E se a gente for observar na Bíblia, Paulo, ele não trata assim as pessoas. A gente sabe, e isso já é conhecido no mundo secular, que a maior injustiça que pode existir entre pessoas é quando nós tratamos desiguais como iguais. Não existe maior injustiça do que isso. Nós temos que tratar iguais como iguais e não desiguais como iguais, porque nós estamos criando aí um constrangimento e uma certa dificuldade no relacionamento, principalmente por aqueles que são mais fracos. Paulo fala dos fracos na fé e dos maduros na fé. Paulo faz uma diferença entre aqueles que precisam ainda receber o leite e aqueles que já podem receber o alimento espiritual mais sólido. Então Paulo faz uma diferença entre pessoas que estão começando a caminhada cristã e pessoas que já são maduras. E quando nós unimos isso, nós podemos estar criando uma brecha para a quebra da comunhão na igreja. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 2, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então Paulo faz muito bem essa diferença.
A mesma coisa ele vai dizer quando ele trata do testemunho aos mais novos na fé. Ele vai dizer, olha, não faça isso diante dos mais fracos na fé, porque você pode estar desviando o mais fraco na fé para que eles façam erro, né, diante de Deus, coisas que desagradam a Deus. Ali em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9 a 13, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Olha aí o que Paulo diz. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E Jesus vai dizer, ai daquele que me faz desviar, né, uma das minhas criancinhas. Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Veja, irmãos, quando nós cometemos essa injustiça, o pecado não é contra aquele que a gente muitas vezes está conduzindo ao pecado. Nós estamos pecando contra Cristo. O pecado é nosso, né? Então, para que possamos manter a comunhão, nós vamos cuidar de todas as pessoas, com todo o cuidado que cada um deve ter, com todo o amor que nós devemos dispensar aos irmãos, com toda a atenção que nós devemos dispensar aos irmãos, mas tratando cada um segundo, né, a sua maturidade espiritual, para que não venhamos a causar constrangimento e muitas vezes desviando aqueles que são mais fracos na fé de Cristo. E a responsabilidade será nossa depois, porque nós vamos pecar, estaremos pecando contra Cristo. Isso significa dizer que a comunhão na igreja também deve ser regida pelo nível de consciência espiritual na relação do outro com Deus. É necessário se relacionar dentro de 2 limites bíblicos estabelecidos. Primeiro, os limites estabelecidos por Deus na sua palavra, que nos conduz, nós estamos debaixo da obediência da palavra de Deus. Segundo, os limites estabelecidos pela consciência do outro. Tudo eu posso, mas nem tudo eu devo, porque o meu limite está em Deus e no outro com quem nós nos relacionamos. Amém, queridos? Então, vivamos em comunhão. Deixemos a nossa preguiça, nosso conforto de casa, a nossa vontade de muitas vezes fazermos aquilo que está dentro de nós, o nosso desejo, e vamos realizar um sacrifício a Deus, de estarmos aqui na casa do Senhor, nos relacionando uns com os outros, em intimidade, em transparência e principalmente em amor. Amém?